caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre algo que parece cada vez mais iminente, uma invasão terrestre americana de alguma ilha iraniana no Golfo. Mas será que não é exatamente isso que o Irã quer que Trump faça? Descubra o próximo nível da aventura com a bota Hiker Pro da Tabel. Fabricada em couro legítimo hidrofugado e com membrana impermeável, ela protege contra água e poeira. O solado oferece leveza, tração e estabilidade em qualquer terreno, perfeita para trilhas, caminhadas e desafios na natureza. Clica no primeiro link aqui na descrição e garanta já a sua. Enquanto o mundo acompanha os bombardeios americanos contra o Irã, algo muito mais perigoso pode estar se formando nos bastidores: uma invasão terrestre americana. Alguns indícios mostram que o presidente Trump está cada vez mais inclinado a colocar soldados americanos em solo iraniano, provavelmente na ilha de Karg, por onde passam mais de 90% das exportações de petróleo do Irã. Mas a grande pergunta é: será que o Irã não quer justamente isso? Será que os iranianos estão preparando uma armadilha para atrair os americanos para dentro do seu território e causar o máximo de baixas possível? Vamos começar por aquilo que já sabemos sobre os movimentos americanos. Os Estados Unidos estão enviando um contingente impressionante de tropas para o Golfo Pérsico. São 2 unidades expedicionárias de Marines, a 31ª MEU, com cerca de 2.200 Marines a bordo do USS Tripoli e do USS New Orleans, vindos de Okinawa, no Japão, e a 11ª MEU, com aproximadamente 2.500 Marines a bordo do USS Boxer, vindo da Califórnia. Além disso, o Pentágono está deslocando cerca de 3.000 paraquedistas da 82ª Divisão Aerotransportada. Somando tudo, estamos falando de quase 8.000 soldados de forças de reação rápida, tropas treinadas especificamente para assaltos anfíbios, lançamentos aerotransportados e tomada de pontos estratégicos. E esse é o detalhe mais revelador: não são tropas de ocupação de longo prazo, são tropas de assalto. Unidades que existem para chegar primeiro, tomar o objetivo e segurar até que uma força maior chegue. A lógica por trás de uma operação contra a Karg é simples de entender. Apesar do seu tamanho modesto, é o coração econômico do Irã, com cerca de 90% das exportações de petróleo bruto do país passando por lá. Controlar Karg seria, na teoria, colocar uma faca na jugular econômica do regime iraniano. Mas por que Trump consideraria uma operação assim tão arriscada? O problema para Trump é que a campanha aérea, por mais devastadora que esteja sendo, não resolveu o problema estratégico central. O Estreito de Hormuz continua fechado, e Trump não pode declarar vitória enquanto Hormuz estiver fechado. E aqui está a armadilha estratégica. Apesar de grande parte da liderança iraniana ter sido eliminada, o regime não caiu. Isso empurra Trump para 2 opções: aceitar um impasse humilhante ou escalar com forças terrestres. E tudo indica que a segunda opção está cada vez mais em cima da mesa. E é exatamente aqui que a estratégia iraniana pode estar operando. Segundo fontes de inteligência dos Estados Unidos reveladas pela CNN, o Irã tem reforçado agressivamente as suas posições em Karg nas últimas semanas. Foram identificadas novas posições de manpads, armadilhas antipessoal e anti-blindagem nas praias e movimentação de pessoal militar adicional para a ilha. O presidente do parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, foi ainda mais direto, publicando no X que o Irã tem conhecimento de que os seus inimigos, com apoio de um país regional, estão se preparando para ocupar uma ilha iraniana. E agora vem o ponto crucial da análise. O Irã sabe que não pode vencer os Estados Unidos em uma guerra convencional. O Irã sabe que a superioridade tecnológica americana é esmagadora, mas também sabe que não precisa vencer. Precisa apenas aguentar e causar danos políticos suficientes. A ilha fica a apenas 25 quilômetros da costa iraniana, dentro do raio de ação até mesmo de armas como artilharia de médio alcance. E é isso que muitos analistas acreditam ser o plano do Irã: transformar Karg numa armadilha. Atrair os americanos para dentro, causar baixas e usar essas baixas para afetar o apoio político interno de Trump para a guerra.
Karg combina elementos preocupantes para qualquer comandante, pois trata-se de uma posição fixa, a curta distância do inimigo e com linhas de suprimento vulneráveis. E Karg pode não ser o único alvo, com alguns analistas sugerindo que os Marines poderiam ser usados contra outras ilhas no estreito, como a ilha de Keshin, onde o Irã esconde lanchas de ataque rápido, mísseis antinavio, drones e baterias costeiras. Tudo o que os iranianos precisam para manter o estreito fechado. Mas tomar Keshin seria ainda mais complexo e potencialmente sangrento, pois a ilha é muito maior que Karg, com 110 km de extensão, está fortemente fortificado com bunkers subterrâneos e fica a apenas 22 km de Bandar Abbas, a principal base naval iraniana. E há uma ironia estratégica. Mesmo que os Estados Unidos tomem Karg, o Irã pode simplesmente cortar o petróleo na origem, nos campos de produção no continente. Ou seja, controlar o terminal de exportação não significa controlar a produção, e o Irã já demonstrou que consegue sobreviver longos períodos sem exportar petróleo. Mas, voltando à pergunta central, o Irã está mesmo preparando uma armadilha? O Irã está claramente preparando o Karg para infligir o máximo de baixas possível, caso ocorra uma invasão. As armadilhas, os manpads, o reforço de tropas, tudo aponta para uma estratégia de defesa em profundidade pensada para sangrar uma força de assalto. Os iranianos são pragmáticos e sabem que se a invasão acontecer, o melhor cenário possível para eles é que seja o mais custoso possível para os americanos. Cada Marine morto, cada helicóptero abatido, cada imagem de soldados americanos sob fogo, tudo isso é munição política contra Trump. E aqui reside o verdadeiro perigo. Trump pode estar caminhando para uma situação onde avançar é perigoso e recuar é humilhante. Se invade e sofre baixas pesadas, paga um preço político enorme. Mas, se não invade, o estreito continua fechado, os preços do petróleo continuam subindo e o Irã pode reivindicar uma vitória estratégica. É o clássico dilema que os iranianos conhecem muito bem. Nesta guerra, o Irã não precisa vencer. Aliás, eles sabem que serão derrotados em algum eventual embate corpo a corpo em alguma ilha. Mas eles também sabem que precisam apenas segurar pelo máximo de tempo possível e torcer para que as baixas americanas sejam suficientes para diminuir o apoio à guerra. E se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar aqui o seu like. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade.